O Vasco avança na Copinha. Vanessa Rich, apresentadora da Vasco TV, em vídeo exclusivo, nos revela as novidades que vêm por aí. Pedrinho falou sobre a saúde financeira do clube. E o doutor José Humberto, especialista em direito empresarial, nos fala sobre a possibilidade do Vasco ir à falência. É importante você acompanhar. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce, graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta só da Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. O Vasco avançou na Copinha. Após empatar hoje com o Nacional em 1-1. Vasco fez 3 jogos, 3 empates contra o 15 de Piracicaba, Canaã do Distrito Federal e hoje Nacional. Visivelmente dá para perceber que o Vasco com atletas sub-17 acabam perdendo em divididas com jogadores mais velhos, mais encorpados. Mas acho que a competição está dando experiência para muitos jogadores. Valeu, Vasco! Bom, Vanessa Rich, apresentadora da Vasco TV, nos mandou um vídeo exclusivo, trazendo novidades e falando sobre a expectativa para o ano que está começando. Fala, meu amigo Baran, quanto tempo, hein? Olha, eu tô aproveitando o intervalo da gravação aqui pra gente trazer as novidades da Vasco TV esse ano. 2025 vai ser um ano incrível porque a gente já abre o ano com os direitos do Campeonato Carioca. Sim, a Vasco TV é a única TV de clube no Rio de Janeiro que tem os direitos de transmissão. Então vamos transmitir com imagens. Pode imaginar o que vai ser? Já fazemos uma transmissão com 21 câmeras, temos o maior engajamento. Somos a TV de clube considerada a melhor da América do Sul. E agora com essa audiência incrível que a gente vai ter no Carioca já para abrir o campeonato, tô super animada, temos aí que aguardar as contratações, né? A gente tem aí contratações em andamento, muitas negociações e claro, todo mundo na expectativa da obra no estádio. A gente tem aí uma reformulação que está sendo feita, uma reorganização dentro do clube, mas em breve a gente vai ter outras notícias. Estou extremamente animada com esse início de campeonato carioca. Tem um brasileiro aí pela frente e a Sul-Americana, né? O torcedor está super animado. Até a próxima, Baran! Valeu, Vanessa, meu muito obrigado. Agora um assunto importante para a torcida do Vasco, sobre a possibilidade de ser decretada falência no clube. O assunto é sério, mas antes é importante nós ouvirmos o presidente Pedrinho. Então, do deságio é com muito respeito aos credores, né? Porque a gente tinha por lei botar um deságio praticamente no valor que a gente quisesse e com muito respeito a todos os credores, que meu pai foi um dos funcionários ali também, então eu sei de toda a dificuldade. Fazer um acordo praticamente sem deságio, esticando um pouquinho as parcelas, né? Mais longa, com isso a gente tem mais respiro, como eu falei, de fluxo de caixa. A gente consegue ir pagando as dívidas, negociando, só de você negociar já encurta muito. A gente tem uma perspectiva que nas negociações a dívida caia, de repente, até mais do que da metade. E se a gente fizer isso com um cronograma muito bem elaborado de pagamento, a gente consegue sanear as dívidas. O tempo depende muito das receitas que a gente vai ter. E também depende, se entrar um investidor, esse tempo é encurtado. Se por acaso não entrar um investidor, a gente leva um pouco mais de tempo. Mas como eu falei, eu não vou desrespeitar o Vasco. O Vasco foi desrespeitado de forma financeira e de forma institucional. E isso não vai acontecer comigo. Não é uma briga Pedrinho 7777, é uma briga com o Vasco. A 777 lesou o Vasco, não o Pedrinho. Então eu represento o Vasco, eu represento o torcedor, eu represento o sentimento do torcedor. E a minha responsabilidade é ser respeitoso em todas as áreas, dentre elas a financeira. Bom, agora o doutor José Humberto,
especialista em direito empresarial. Preste atenção. Tudo bem, professor José Humberto? Nesse vídeo bem objetivo, bem rápido, para você, torcedor vascaíno, você que gosta de SAF, de recuperação judicial, explicando que, de fato, o Vasco SAF, pode ter a sua falência decretada diante da recuperação judicial. Se você ainda não segue o nosso canal, se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo, é importante para que ele possa aí chegar a mais torcedores e deixe aqui o seu comentário. Pessoal, veja só, de acordo com a decisão do Vasco SAF, será pedido aí a recuperação judicial. Isso é um processo que está previsto na Lei 11.101. Então, ó, temos um processo de recuperação judicial. Trago para vocês aqui duas possibilidades para que o Vasco possa ter a falência decretada. É muito simples e você vai compreender de maneira assim muito tranquila. Veja, uma vez tendo o processo de recuperação, o Vasco ele apresentará o seu plano de recuperação judicial. Como ele pretende fazer os pagamentos e negociar com os credores. Estamos falando aí de 1 bilhão e 400 milhões em passivo, né? Esse plano de recuperação judicial ele pode ser aprovado pelos credores, aí não tem problema algum, mas a possibilidade de falência, neste caso, virá se os credores rejeitarem esse plano. O plano de recuperação, uma vez rejeitado pelos credores, isso acontecerá numa assembleia de credores, isso mesmo, marca uma reunião para votar esse plano. O plano precisa ser aprovado. Se não for aprovado, falência decretada e aí fecha as portas. É o que está previsto no artigo 73. É uma das possibilidades de decretação da falência. Qual é a segunda possibilidade que eu quero enfatizar aqui? O plano aprovado será homologado pelo juiz e o Vasco estará em recuperação judicial. Positivo, correto? Mas, uma vez encerrada a recuperação judicial, com plano aí em andamento, o juiz do processo estabelecerá um prazo de até 2 anos para fiscalizar o Vasco quanto ao cumprimento dessas obrigações que estão no plano. Se nesses 2 anos, após a homologação do plano, que o Vasco estará ali em observação ao cumprimento junto aos credores, se ele descumprir, falência decretada. Isso está previsto no artigo 61, parágrafo 1º da lei. Resumindo, se o Vasco não tiver o plano aprovado, falência. Se o Vasco tiver o plano aprovado, entrar em recuperação e descumprir o plano nos 2 primeiros anos, falência decretada. Posição do professor José Humberto. Acho muito difícil de que essa situação aconteça, uma vez que, o que está sendo aí noticiado, o Vasco está fazendo isso, esse processo de recuperação judicial com muito planejamento. Sabemos que a chegada de um investidor muda todo o cenário, tá muita tranquilidade, porque dinheiro resolve problema, não é verdade? E vai resolver aqui no caso do Vasco também. Gostaria de ouvir a sua opinião, se você acha que é possível ou não ser decretada a falência do Vasco nesses 2 cenários. Deixa aqui o seu comentário, eu gosto de ouvir vocês para que possamos falar mais sobre esse caminho que o Vasco está adotando agora, da recuperação judicial. Tá aí um vídeo especial para você, uma baita edição. Eu só quero o seu like. Se inscreva no canal. De segunda a sexta, ao vivo, a partir do meio-dia, tem a Hora do Vasco aqui no meu canal do YouTube. Tô te esperando.